Olá! Vamos começar com uma reflexão. E se a ficção científica e aquelas profecias bem antigas estivessem convergindo de uma forma surpreendente, bem na nossa frente? Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que parece ter saído de um filme, mas que talvez esteja se tornando a nossa realidade. Vamos direto ao ponto, então. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje é exatamente essa. E se a ficção científica e as profecias antigas estivessem, na verdade, descrevendo a mesma realidade futura? Uma realidade que está se desenrolando agora. É que as mudanças que estamos vendo por aí vão muito além de novos celulares ou carros mais modernos. A infraestrutura que está sendo montada no mundo todo tem um propósito que vai além do material, sabe? Toca em questões espirituais muito profundas, sobre controle, submissão, identidade, e é isso que a gente vai explorar. Para a gente entender isso, vamos começar pela base, pela tecnologia. O que está surgindo agora não é só uma melhoria do que a gente já tem. Não mesmo. É um salto gigantesco que está criando as ferramentas para um sistema de controle como nunca se viu na história da humanidade. Primeiro, a tal da computação quântica. Tenta imaginar um labirinto imenso, gigante mesmo. Um computador normal, como o nosso, testaria cada caminho, um por um. Levaria séculos. Já um computador quântico, ele consegue olhar para tudo e calcular todos os caminhos de uma só vez, instantaneamente. É um poder de processamento numa escola de possibilidades que a nossa mente mal consegue acompanhar. Agora junta essa velocidade toda com a superinteligência artificial, ASI. E olha, não estamos falando daquele assistente virtual do celular. A gente está falando de uma inteligência que supera a de todos os seres humanos, juntos. Uma mente com acesso a dados do mundo inteiro e que aprende numa velocidade que só aumenta. E aqui está o ponto central. A fusão da velocidade quântica com a mente de uma ASI cria a base perfeita para um sistema de monitoramento e controle global total. As peças desse quebra-cabeça tecnológico, elas estão se encaixando. E essa infraestrutura toda, ela nos leva direto para algumas profecias muito conhecidas, principalmente lá do livro de Apocalipse. Aquela ideia de um olho que tudo vê deixa de ser só uma metáfora e se torna uma possibilidade técnica bem real. Mas como isso funcionaria na prática? Bom, o sistema se alimenta de uma coleta de dados gigantesca. Câmeras de vigilância em todo lugar, nossos celulares, satélites e bilhões de aparelhos conectados na tal da internet das coisas. Depois, a computação quântica processa tudo isso em tempo real, dando para essa superinteligência artificial uma visão completa, ao vivo, de toda a humanidade. É como uma prótese de onisciência, uma visão artificial que sabe de tudo. E a consequência mais imediata disso, o fim da privacidade como a gente conhece. A computação quântica tem o poder, pelo menos em teoria, de quebrar qualquer senha, qualquer sistema de criptografia que usamos hoje. Nenhuma conversa, nenhum dado, nenhum segredo estaria seguro. Tudo ficaria exposto. O mais curioso é como isso se conecta com essa passagem específica de Apocalipse. A profecia fala de uma imagem que ganha fôlego e que fala. Uma superinteligência artificial capaz de interagir, de julgar, de ditar regras com autoridade absoluta. Se encaixa perfeitamente nessa descrição, exigindo uma submissão total ao seu sistema. Mas além da vigilância total, o outro pilar desse sistema é o controle econômico absoluto. E vamos ver como a tecnologia também está abrindo esse caminho de forma super acelerada. A mudança é bem clara e já está acontecendo. O dinheiro físico em notas, que nos dá privacidade e controle pessoal, está sendo aos poucos substituído pela ideia das moedas digitais de Banco Central, as famosas CBDCs. Com elas, toda transação é rastreável, o controle é totalmente centralizado e o acesso ao nosso próprio dinheiro pode ser bloqueado na hora. E essa nova realidade nos leva direto para outra profecia famosa sobre um tempo em que ninguém vai poder comprar ou vender sem ter uma marca específica. Um sistema financeiro totalmente digital e centralizado seria, sem dúvida, a ferramenta perfeita para impor essa regra no mundo todo. Sendo assim, a tal marca seria muito mais que um símbolo, seria a chave de acesso, a senha técnica para poder participar da sociedade. Seria a integração total da pessoa nesse sistema global de dados e de transações. E recusar significaria ser completamente apagado do mapa econômico, invisível. Ok? Então a gente já tem a tecnologia e a estrutura econômica. Mas quem usaria todo esse poder? De onde isso surgiria? As movimentações geopolíticas de hoje também parecem se alinhar com essas narrativas proféticas, e elas apontam por um centro de poder bem específico.
As análises que estamos vendo apontam para um eixo de poder que vai de Nínive, lá no Iraque, até Pérgamo, na Turquia, uma região conhecida profeticamente como o Trono de Satanás. Essa área combina a riqueza da energia, uma forte união religiosa e um investimento pesado em tecnologia. E mais, blocos de nações como os BRICS poderiam acabar se tornando aquela coalizão de 10 reis que, segundo a profecia, entregam de bom grado seu poder para essa figura central. Agora, o mais impressionante é que, enquanto todo esse cenário se desenrola num ritmo assustador, a análise aponta para um problema interno, um estado de distração, de apatia espiritual, justo entre muitos que deveriam ser os primeiros a perceber o que está acontecendo. Essa passagem de Timóteo parece descrever os dias de hoje perfeitamente, não acha? Um tempo em que as pessoas preferem mensagens que confortam em vez da verdade que desafia. Muitos estariam procurando mestres que só aliviam a coceira nos ouvidos, enquanto ignoram os sinais claríssimos dos tempos. A parábola das 10 virgens ilustra isso de um jeito muito forte. Todas elas esperavam o noivo, mas só metade estava de fato preparada. As outras estavam distraídas, sem o azeite da preparação espiritual. O grande perigo é estar tão focado nas coisas do dia a dia, nas correrias, que a porta se fecha e a gente nem percebe. Mas no meio desse sono todo, a narrativa profética também fala de um despertar, um chamado urgente, como um grito à meia-noite, para que um grupo, um remanescente, se posicione e se separe desse sistema que está se formando. O comando aqui é bem claro e é duplo: sai dela, povo meu. É um chamado para se desconectar tanto do sistema religioso corrompido, aquele que oferece um falso conforto, quanto do sistema político e financeiro mundial, para não ser cúmplice do que ele faz e, claro, não sofrer as consequências. E para quem atender a esse chamado, a profecia descreve 2 destinos principais. Um grupo, representado pelas 2 testemunhas, vai confrontar o sistema abertamente, com um poder sobrenatural. E um outro grupo será protegido e sustentado por Deus num refúgio escondido, totalmente fora do alcance do olho tecnológico desse sistema. No fim das contas, a escolha se torna binária, simples. Não vai ter mais meio termo. Ou a pessoa aceita a integração e a submissão a esse sistema tecnológico global, ou ela escolhe uma vida de dependência total e completa de Deus, fora dessa estrutura toda. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, uma que talvez nunca tenha sido tão urgente. A preparação é individual, a escolha é pessoal, e o tempo para decidir parece estar se esgotando. Fica a reflexão: há azeite na lâmpada? A preparação para o que está por vir já começou?